Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula nesse nosso sistema e nesse nosso momento. Eu queria abordar com vocês hoje a figura da sentença no processo do trabalho. Como eu já adiantei em outras aulas, a gente tem seguido aí um padrão de processo, como se estivéssemos analisando fase a fase uma ação trabalhista. O meu último vídeo postado referia-se às alegações finais no processo do trabalho e chegamos agora então à figura da sentença. Bom, no primeiro momento eu gostaria de destacar a vocês que se vocês fizerem uma leitura, artigos 831, artigos 832, artigo 850 da CLT, vocês vão encontrar que o legislador utilizou-se a expressão genérica da decisão. Isso a gente pode explicar a partir do fato de que a decisão no processo do trabalho ela não tem o mesmo condão da decisão no processo civil, em função de que nós temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, ou seja, via de regra, tudo é discutido no recurso próprio. Então, as decisões, e por isso então que o legislador prefere a utilização da expressão decisão aqui com um cunho genérico, mas obviamente referindo-se à sentença. Bom, visto isso, eu tenho que destacar a vocês que a estrutura de uma sentença no processo do trabalho, ela não difere, ela não muda da estrutura da sentença no processo civil. A exceção do procedimento sumaríssimo, que eu já vou comentar com vocês. Mas no procedimento ordinário, então, nós temos aquela clássica estrutura da sentença, composta de relatório, fundamentação e dispositivo. Onde o relatório nada mais é do que o resumo das principais ocorrências do processo, uma breve exposição das principais ocorrências do processo. A fundamentação é onde o juiz analisa a pretensão das partes, quer dizer, a tese da inicial, a tese da defesa, a questão probatória, a questão do ônus da prova, analisando-se então todos os pedidos, toda a questão controvertida do processo. Obviamente, pessoal, que a fundamentação é a parte mais detalhada, é a parte mais complexa, é a parte mais abrangente da sentença no processo do trabalho. Sobretudo, se a gente lembrar que no processo do trabalho, as ações trabalhistas, elas, na sua essência, ordinariamente, elas contêm mais de um pedido. Não é comum você encontrar uma ação trabalhista com um único pedido. O comum, o ordinário, é você encontrar ações com vários pedidos, às vezes até demasiadamente exagerados, 15, 16, 18, 20, 25 pedidos numa única ação trabalhista. Então, quer dizer, isso exige um esforço, exige uma fundamentação muito ampla, muito complexa por parte do magistrado, quer dizer, adicional de horas extras, intervalos, intrajornada, interjornada, adicional de transferência, insalubridade, periculosidade, indenizações por assédio moral, honorários advocatícios, enfim, sem falar que ainda há a questão da análise da reconvenção quando a mesma é apresentada pelo reclamado, na condição então de reconvinte no processo do trabalho, na ação trabalhista. E por fim, a questão do dispositivo, que é a parte da sentença, é o trecho da sentença destinado ao desfecho da sentença, Ou seja, é a parte da sentença onde o juiz, com base na fundamentação, com um olhar na fundamentação, ele decide por acolher ou não acolher no todo ou em parte a pretensão das partes. Então, quer dizer, a estrutura de uma sentença no processo do trabalho ela não difere da estrutura de uma sentença no processo civil. Eu acho que a questão aqui mais interessante é no procedimento sumaríssimo, em que o artigo 852I da CLT estabelece aqui uma peculiaridade no processo do trabalho. Por quê? Óbvio, com base naquela questão de que o procedimento sumaríssimo ele é mais célere, ele é mais simples, ele é menos apegado a rigorismos formais, ele estabelece então que o juiz fará na sentença uma exposição das principais ocorrências da audiência, inclusive lhe é dispensado
o relatório. Vejam lá o que diz o artigo 852 da CLT, aqui 852I da CLT. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Chama a atenção também de vocês para o parágrafo 3º, que diz o seguinte: as partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatado. Então vejam só, então, o parágrafo 3º, né, aquele viés de celeridade, conferir celeridade ao processo do trabalho, especialmente do rito sumaríssimo, quando prolatado em audiência, o que na prática não tem ocorrido com muita frequência, ele então tem a questão da intimação das partes, que obviamente isso tem efeito prático na dilação do prazo para a interposição dos recursos, se for o caso. Tá? Então, em suma, nós temos a estrutura da sentença consubstanciada em relatório, fundamentação e dispositivo, com exceção do procedimento sumaríssimo, então, onde é dispensado o relatório, né, nos termos do 852I da CLT. Uma questão muito própria do processo do trabalho diz respeito a custas. Né? Então aqui nós saímos daquela regra, daquela estrutura, daquelas semelhanças que o processo civil guarda com o processo do trabalho para tratar de um tópico, de uma questão que é muito particular do processo do trabalho. A particularidade não reside na regra geral de que o vencido paga custas. Até aqui, tudo perfeitamente idêntico. A questão se dá na forma da estipulação das custas. E o que nós temos? Nós temos o 789, o 789A e o 789B. O 789A fala das custas. O 789, as custas no processo de conhecimento. E no processo em geral. O artigo 789A, que fala das custas no processo de execução. E o artigo 789B, que fala dos emolumentos. Não quero entrar aqui nos detalhes das custas no processo de execução e nas custas e nos emolumentos, porque o artigo fala por si só, né? Ele é extremamente didático e é só uma questão aqui de valores, né, que se estabelece de acordo com os seus respectivos incisos. Por exemplo, pegando aleatoriamente aqui, o inciso 8º, que estabelece que a despesa de armazenagem, o inciso 8º do artigo 789A, estabelece que a despesa de armazenagem em depósitos judicial vai ser por dia 0,1, 0,1% do valor da avaliação. Então, quer dizer, é só uma questão de colocação de valores por tipo de ocorrência, vamos chamar assim, e o mesmo se aplica por 789B, que trata dos emolumentos. A questão aqui é das custas, né? E como é que funcionam as custas do processo? Bom, obedecido o critério geral do vencido paga, como é que se dá? Como é que ela é estipulada? Bom, e ela tem uma regrinha básica. Primeiro, 2%. Então, vocês vão observar que o parâmetro de cálculo das custas é de 2%, com um limite mínimo e um limite máximo. O limite mínimo é R$ 10,64, quer dizer, não existe custas menores, ainda que se aplicar o percentual de 2,64 de menor, o valor mínimo das custas é 10,64. E nós temos ainda o teto máximo, que é 4 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, que é o teto do INSS, né? E então, quer dizer, e no meio desses dois limitadores, o valor de 2%. 2% como e quando? Bom, aí nos seus incisos. Inciso 1º, quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Quando houver extinção do processo sem julgamento de mérito ou julgado totalmente improcedente, o pedido sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória ou em ação constitutiva, sobre o valor da causa. Quando o valor for indeterminado, sobre o valor que for fixado pelo juiz. Parágrafo 1º, e aqui tem umas coisas importantes. Agora vem o como e agora vem quando. Bem, o parágrafo 1º diz o seguinte, que elas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. Porém, temos a situação que é a seguinte, no caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, meus queridos, aqui tem uma particularidade muito importante, né? Que as custas, ok, são pagas
no trânsito em julgado da decisão. Porém, se houver recurso, se o vencido recorrer, ele vai ter que pagar as custas e comprovar o recolhimento dentro do prazo do recurso. Ou seja, vai ser um requisito, um pressuposto para a interposição do recurso e deve comprovar junto com o respectivo recurso que efetuou o recolhimento das custas. Hoje o recolhimento das custas, ela se dá obviamente em guia informatizada, está disponível no site do TST, né, ou do site do TRT, você vai lá, preenche os dados, ela já sai pronta, você imprime, paga e comprova junto com o recurso, se for o caso. Tá? Então é importante isso, para recorrer vai ter que, junto ao recurso, apresentar o comprovante de recolhimento das custas processuais. A questão aqui que pega é a seguinte, né? Mas e todos pagam? Tem pessoas que não pagam? E por que eu falo isso, né? Porque a reforma trabalhista, quando, na mídia, nos meios de comunicação em geral, né, quando se discutia a questão da reforma trabalhista, se dizia assim, olha, agora o empregado que ingressa com uma ação e perde vai pagar as custas, né? Então isso até é propagandeado pelas empresas, pelos empregadores, assim, no sentido de dizer, olha, né, agora a Justiça do Trabalho aí não nos condena, vai condenar também o reclamante que perde a pagar custas. Isso é uma meia-verdade, tá? Por que meia-verdade? Porque sim, a reforma trabalhista trouxe contornos mais eu diria, para vocês, mais duros, né? Colocou uma política de isenção de benefício de assistência judiciária gratuita bem mais rígida do que era anteriormente. Mas isso não quer dizer que deixou de contemplar a figura daqueles que gozam do benefício da justiça gratuita. E como ficou então a partir da reforma trabalhista? Bom, para isso nós temos que olhar os 790 e os 790A da CLT. Olha o que diz o 790, gurizada. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Aquelas famosas instruções normativas, portarias e resoluções. Mas aqui vem o parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Primeiro ponto. Bom, se o sindicato trabalhou no processo, ele vai pagar custas, caso o empregado tenha saído vencido da ação trabalhista. Na forma solidária. E aí eu pulo para o parágrafo 3º, que diz o seguinte: é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidente dos tribunais regionais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive contra traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então aqui nós temos o artigo da reforma trabalhista que trata da assistência judiciária gratuita. E o que ele estabelece então? Que o juiz considerar a requerimento da parte ou de ofício assistência judiciária gratuita àqueles que ganharem menos de 40% do regime, do teto do INSS. Olha lá, a grosso modo, R$ 2.500, R$ 2.600, tá? Mas tem que cuidar que uma leitura desavisada desse artigo pode nos colocar em erro. Tá? De uma leitura apressada, ele diz o seguinte, ele leva a seguinte conclusão: olha, só tem direito à justiça gratuita, a benefício da assistência judiciária gratuita no processo do trabalho, aquele que ganhar só até 40% do teto do INSS. Não é verdade. O teto é para fins de deferimento mediante simples requerimento ou mesmo de ofício pelo magistrado. Né? O magistrado de ofício pode, então, conceder o benefício da assistência judiciária gratuita àquele reclamante que na ação trabalhista demonstrar que ganhe menos até o limite de 40% do teto do INSS, né? Ou seja, ou está desempregado, ou está trabalhando na empresa na qual ele ajuizou a ação, ou
após demitido, arrumou um novo trabalho, uma nova ocupação, mas que a renda ela está nesse parâmetro, né? Então esse é o ponto. Esse 40% não é um limite para fins de concessão do benefício da assistência judicial gratuita. Isso não, isso é para fins de concessão por requerimento, por simples requerimento ou por de ofício. Por que se presume aqui, o que o legislador presumiu, é que há, para aqueles que ganham até 40% do teto do INSS, presume-se que devem litigar sob o manto protetor do benefício da assistência judiciária gratuita. Mas para os demais, a legislação estabelece que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, quer dizer, tirando esse critério, qualquer um, inclusive o empregador, poderá ser beneficiário da assistência judiciária gratuita e se ver isento do pagamento das custas. Porque agora não é só para o reclamante, né? O legislador expressamente colocou para a parte, quebrando com uma questão clássica do processo do trabalho, que era indeferir sistematicamente o benefício, as custas para o empregador. Então, isso é uma questão muito importante. Tá? Então, o benefício da assistência judiciária gratuita poderá ser concedida de ofício ou a requerimento para aqueles que estão no limite de 40%, ou poderá ser concedido mediante requerimento para qualquer parte que comprovar não ter condições de arcar com as custas. Tá? No caso da empresa, está em situação pré-falimentar, uma situação econômica muito difícil, estamos vivendo um período desse, né, um período de pandemia, né, que muitos caracterizam aí como força maior. Então, certamente teremos inúmeras assistências judiciária gratuita concedida no âmbito da Justiça do Trabalho sob essa condição da pandemia, né? E para os empregados em geral, que podem até ganhar num novo emprego, né, um salário superior a esse limite, mas que em razão de suas despesas, em razão de seus compromissos, não podem litigar sem o benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena de prejuízo ao seu sustento ou sustento de sua família. Bom, aos beneficiários, aos isentos, aos beneficiários da assistência judiciária gratuita, se aplica o 790A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita. Então, quer dizer, não paga custas os beneficiários da justiça gratuita. Bem, inciso 1º. União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica. Inciso 2º. O Ministério Público do Trabalho, observando que o parágrafo único exclui as entidades fiscalizadoras de órgão de exercício profissional, né? CREA, CREFITO e assim por diante. Tá? Então, a esses, vejam só, estipula, cria essas 3 categorias aqui que estão fora: beneficiários da assistência judiciária gratuita, União e Ministério Público do Trabalho. Eu chamo a atenção de vocês porque às vezes se faz uma certa confusão e até existe uma certa cisânia doutrinária e jurisprudencial, mas o TST, numa última decisão aí, no ano de 2009, colocou alguns contornos importantes. E por que eu digo isso? Porque o 899, parágrafo 10º da CLT, o parágrafo 10 do artigo 899, diz o seguinte, que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. O depósito recursal nós vamos ver quando tratarmos do recurso, tá? Então, que é uma certa garantia que o empregador recorrente tem que fazer, caso queira exercer o direito ao recurso. E aqui tem uma dúvida, né? Mas se ele é isento do depósito recursal, ele é isento também das custas? O legislador não deixou isso claro. Aliás, para mim deixou claro, né? Pessoal, e o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: as empresas em recuperação judicial, elas estão isentas do depósito recursal, mas não estão isentas automaticamente do pagamento de custas. Para estarem isentas do pagamento de custas, elas vão ter que comprovar ou demonstrar ou requerer a isenção nos termos do parágrafo 4º do artigo 790. Então lembre-se, empresa em recuperação judicial, o benefício da assistência judiciária gratuita não é automático. Ele está isento do depósito recursal, mas não automaticamente isento das custas. Inclusive, teve uma decisão do TST que, por maioria, decidiu da forma a qual eu estou expondo a vocês.
tá? Bom, visto isto, temos que ver o seguinte, estabelecidas as custas, né? Como é que fica a questão dos honorários no processo do trabalho? Os honorários no processo do trabalho, nós temos também uma nova ótica, um novo olhar a partir da reforma trabalhista. Por que isso? Porque antes da reforma trabalhista, os honorários nos honorários sucumbentes no processo do trabalho, eles eram extremamente restritos. Por quê? Porque de acordo com a legislação então vigente e a súmula 219 do TST, os honorários só eram devidos aos empregados que, assistidos pelo seu sindicato, né, e ainda comprovassem a questão da miserabilidade econômica. Então nós tínhamos, na verdade, um monopólio sindical na questão dos honorários, porque tinha esse duplo requisito. A questão da pobreza, da miserabilidade do empregado e ainda a questão de ser advogado do sindicato ou credenciado pelo sindicato. Então, quer dizer, não eram todos os advogados vencedores no processo que ganhavam honorários, a não ser se fossem do sindicato ou credenciado pelo sindicato, né? Isso sofreu uma profunda alteração e, aliás, da qual eu apoio irrestritamente, porque trouxe para o processo do trabalho a figura da sucumbência no artigo 791. E o 791 diz o seguinte: ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor da causa, e estabelece no parágrafo 2º os critérios de fixação dos honorários: grau de zelo, lugar de prestação de serviço, natureza, importância da causa e o trabalho desenvolvido. Então observe, antes da reforma nós tínhamos então os honorários sob a ótica da súmula 219 do TST, que estabelecia então dois requisitos, né? A questão da insuficiência de recursos do empregado, aliado a ter um advogado credenciado ou advogado do sindicato. E agora nós temos o princípio da sucumbência, quer dizer, quem perde, paga, inclusive o reclamante, né? E por que inclusive o reclamante? Porque olha só o que diz o parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, observem, colegas, o legislador não excluiu dos honorários nem o beneficiário da justiça gratuita, o que para mim tem uma questão de inconstitucionalidade, porque a Constituição fala em assistência judiciária gratuita integral, né? Então nós temos uma questão aqui que, ao meu ver, é inconstitucional, tá? Porque viola o princípio da integralidade da assistência judiciária gratuita que está na Constituição Federal, tá? Então, mas ok, sem entrar nesse mérito, nós temos o seguinte: o legislador não excluiu dos honorários nem o beneficiário da assistência judiciária gratuita, porque o parágrafo 4º diz o seguinte: vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos, prazo da prescrição, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações. Observem, gurizada, o que nós temos aqui? Se imaginamos uma sentença de procedência parcial, em que o empregado foi vencedor em alguns pedidos e vencido em outros, o juiz fixa honorário sobre a parte em que o empregado foi vencido. Fixa lá 5, 7, 10%. E concede o benefício da assistência judiciária gratuita. De acordo com o parágrafo 4º, ainda que ele tenha o benefício da assistência judiciária gratuita, ele pagará os honorários porque, afinal de contas, ele recebeu nesse processo crédito, e esse crédito então será utilizado para pagar os honorários. E, inclusive, ele pode pagar honorários caso tenha sido vencido no processo, mas tenha créditos decorrentes de outra ação trabalhista, tá? Então, como foi cruel, vamos dizer assim,
o legislador com relação ao beneficiário da assistência judiciária gratuita e a questão da sucumbência. Embora, aqui eu ressalto a vocês, embora eu acredite que tenha sido muito positiva a questão dos honorários sucumbenciais no processo de trabalho, eu estou dentre aqueles que entendem aqui nesse parágrafo 4º uma questão de afronta à Constituição Federal, em função de que a Constituição Federal estabelece assistência judiciária gratuita integral, né, no processo do trabalho, que obviamente abrange honorários periciais e também a questão do beneficiário da assistência judiciária gratuita, obviamente também para os honorários sucumbenciais. Lembrando, tá, na sequência, que são devidos também honorários de sucumbência em reconvenção, tá no parágrafo 5º do artigo 791-A, e também, pessoal, não se admite, por força do parágrafo 3º, a compensação entre os honorários, tá? Gostaria de ressaltar também que o juiz na sentença vai fixar honorários periciais, né, caso tenha sido realizada alguma perícia no processo, tá? Perícia de insalubridade, uma perícia de periculosidade, uma perícia médica, uma perícia contábil. E a questão dos honorários periciais está catalogada no artigo 790-B, que diz o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais é da parte sucumbente. Quem perde o objeto da perícia, quer dizer, pediu insalubridade, a insalubridade foi julgada improcedente, ele vai pagar porque foi sucumbente com relação ao objeto da perícia. A sucumbência não quer dizer com relação ao processo, para fins de pagamento de honorários periciais, mas sim com relação ao objeto da perícia. E também aqui estabelece, ao meu ver, de maneira inconstitucional, a obrigação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, 790-B, tá? Então, ou seja, na sentença fixa os honorários periciais, o legislador excluiu o beneficiário da justiça gratuita da isenção ao pagamento, né? Porque diz que inclusive ele vai pagar, e só ressalvando o parágrafo 4º, que somente no caso em que o beneficiário da justiça não tenha obtido em juízo crédito capaz de suportar a despesa referida, ainda que em outro processo, aí sim os honorários ficarão a cargo da União. Então vejam só, tanto nos honorários periciais como nos honorários sucumbenciais, o legislador foi cruel com o vencido, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita. Claro que, de acordo com o parágrafo 2º, ele poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais. E lembrando que ele deve fixar de acordo com parâmetros que estão estabelecidos no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme parágrafo 1º. Tá? Então, muita atenção aqui às questões atinentes aos honorários periciais e sucumbenciais fixados na sentença no processo do trabalho, em razão das particularidades advindas da reforma trabalhista. E para finalizar, eu queria falar da inalterabilidade da sentença. Bom, pessoal, com a sentença, o juiz encerra vamos dizer assim, a prestação jurisdicional. Via de regra, a sentença não pode ser alterada. Ela só pode ser alterada em caráter excepcional, conforme estabelecido no 833 e também no 897-A. Vejam o que diz o 833. Erros materiais. Existindo na decisão evidente erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos ex officio a requerimento dos interessados ou mesmo da própria Procuradoria da Justiça do Trabalho. E o 897-A, notadamente no seu parágrafo 1º, estabelece também igual possibilidade. 897-A, parágrafo 1º, os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, né, quando trata dos embargos de declaração. Então, pessoal, basicamente era isso, tá? Tentei fazer um vídeo um pouquinho nos tamanhos que a gente tem acostumado, mas essa matéria é um pouquinho mais extensa. E qualquer dúvida estou à disposição, tá bem? Um abraço a vocês, até a nossa próxima aula.